Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje, Enterre Seus Mortos, Ana Paula Maia. Enterre Seus Mortos. Eu confesso que eu fiquei bastante curioso quando li esse título, não conhecia essa autora, nunca tinha lido nada dela, e me surpreendeu o estilo de narrativa, o estilo assim, bastante realista, não mede palavras, um relato bem nu e cru realmente das situações, onde ela não usa meios termos, ela fala realmente aquilo que está acontecendo naquela narrativa. É uma história totalmente atemporal, não se tem ideia de data, nem de lugar aonde se passa. Suspeitas que seja no Brasil, tem tudo para ser uma história brasileira. Nós vamos lidar o tempo todo da história com dois personagens principais. Um chama-se Edgar Wilson, com esse nome, mesmo assim, me parece ser no Brasil a história. O que ele faz? Ele é um funcionário de um departamento que recolhe animais mortos nas estradas, sejam animais atropelados ou que morrem à beira da rodovia. A função dele é, numa viatura, numa caminhonete que ele possui, ele passa e pega esses animais e leva até o depósito, onde esses animais são colocados depois de recolhidos, e esses animais são triturados, e esse resíduo dessa massa que vem desse moedor, ele acaba sendo utilizado, esses restos, para fertilizantes e para adubos, enfim, para fazer compostagem. E ele tem um companheiro que também trabalha em outra viatura, que eles seguidamente se encontram todos os dias no trabalho, o Tomás. Ele é um ex-padre que também trabalha nesse departamento que recolhe animais. Ele é um ex-padre excomungado, ele foi excomungado porque um colega, alguém lá do seminário onde ele havia estudado, sabia de um segredo que ele tinha, que era ter matado uma pessoa antes de ir para o seminário. Então esse chantageia-o e ele acaba saindo do seminário e sendo excomungado por essa falta grave que ele tinha lá no seu passado. Esse lugar, que a gente não sabe o nome, não sabe onde é que é, tem tudo para ser assim, o pior lugar do mundo. É um lugar onde não tem infraestrutura, o Estado está sempre ausente, não há recursos, não tem viaturas para recolher esses animais, falta dinheiro. Então, nada, segundo os personagens, nada funciona naquele lugar. Parece que o único lugar, a única coisa que funciona é esse departamento deles que recolhe animais. Então, assim, morre animal o tempo inteiro. E esses animais são atropelados na rodovia, ficam às margens, tem que recolher para não causar novos acidentes. Quando, na maioria das vezes, acaba justamente acontecendo isso. No atropelamento, tem acidentes onde morrem também pessoas. E o IML do lado desse município, desse lugar, não tem viaturas para recolher, o IML está cheio, os carros estão quebrados, os corpos estão em cima uns dos outros, então eles se deparam o tempo inteiro com essas situações bizarras. Eles levam esses animais para moer. Então eles moem primeiro os animais menores, depois os maiores, porque tem que trocar a peça lá do moedor, que quando a peça menor que moe os animais pequenos, tem que trocar por uma maior para quando chega animais grandes do tipo vaca, cavalos, enfim. E morre todo o tempo, está morrendo animal na estrada. É capivara, é lobo, é cachorro, vaca, cavalo, enfim, aves, todo esse tempo. E o Edgar Wilson, ele tem uma característica, que ele se preocupa em dar um fim digno a esses corpos, sejam de animais grandes, pequenos. Já o Tomás, que é o ex-padre, várias e várias vezes acontece de eles presenciarem algum carro, atropela um animal grande e acaba morrendo também os ocupantes do carro. E o Tomás, já como ele é ex-padre, ele dá os votos, a extrema-unção, ele se preocupa com a alma, e o Edgar Wilson se preocupa com os restos, que dá um fim digno àqueles restos. Olá, como eu falei anteriormente, esse local aí, desse trabalho deles, morre muito animal. Toda
Tu lê meia dúzia de páginas, morre 2, 3 bichos, é bicho grande, bicho pequeno, bicho de tudo que a gente é ave, é lobo, é guará, enfim. E eles passam o tempo inteiro nessa situação. E o Edgar Wilson tem lá um acerto lá com um taxidermista, que é essas pessoas que trabalham para empalhar animais, para museus, para escolas, enfim. E ele, volta e meia, ele pega, recebe encomenda, quando morrer um bicho assim, assim, tu me traz. Ele leva lá e ganha um dinheirinho. E durante a história, uma das passagens, morre um lobo-guará e ele leva lá para esse homem para fazer esse trabalho, para empalhar. E de lá já sai com uma encomenda, o homem encomendou um búfalo para eles. Búfalo vai ser mais difícil, búfalo não anda na estrada, dificilmente morre lá, só se eu abater. Mas a autora não chega a ponto de narrar se ele faz realmente essa de acabar sacrificando, matando um búfalo lá. O que ocorre em situações bizarras, isso ocorre o tempo inteiro nesse serviço, vocês imaginem, e eles encaram esse serviço como um serviço qualquer. Eles são aquelas pessoas invisíveis que a gente não vê, mas que faz as coisas funcionar. Como o coveiro, o lixeiro, o entregador, tudo, a gente não sabe como é que eles vivem, como é que é a vida deles, mas sem eles a vida acaba não funcionando. Então, e ocorrem muitas situações bizarras, como, por exemplo, tinha uma égua amarrada pelo pescoço, pastando à beira da estrada, ela escorrega, cai num barranco, está lá se enforcando, nisso chega o nosso herói e vai lá, corta a corda e leva o animal ainda com vida lá para o seu galpão, para o seu depósito. Lá chegando, ele toma lá uma bronca do chefe, porque ali é lugar de animais mortos e não de animais vivos, e aquela égua ainda estava viva. Leva lá para onde foi que tu encontrou esse animal. Aí ele vai lá, larga no mesmo local a égua, entra na caminhonete de novo, quando volta recebe um chamado, tem que voltar lá, porque agora sim um carro atropelou a égua e a égua morreu. Situações muito bizarras. Aí ele leva, chega lá, aquele animal é muito grande, não cabe no moedor, eles cortam a égua ao meio, põem a metade, lá estava moendo. Quando já estava moendo a metade, chega o dono da égua para reclamar. Onde é a minha égua de estimação, era da família, não sei o que e tal. Eu quero levar, levou só a metade do corpo da égua, sei lá, para enterrar, para fazer um funeral, algo assim. Então são situações bizarras que vão contando assim, coisas inimagináveis. Mas aí, em toda essa história estranha, desde o começo, acontece a coisa mais estranha ainda, que vai mudar para sempre a vida, tanto do Edgar Wilson quanto do Tomás. Ele está fazendo essa ronda pelas estradas e ele se pautava, digamos assim, pelos abutres. Então quando ele via algum abutres voando em círculo, ele imaginava, sabia com certeza que tinha algum animal morto por perto e que esses abutres estavam de olho. E ele vai até esse local, já munido armado, digamos assim, de uma espingarda que ele usava para abater animais que estavam agonizando, acabar de vez com aquele sofrimento, vai até lá e encontra os abutres picando o corpo de uma mulher dependurada por uma corda que estava, ou havia sido enforcada ou havia enforcado-se. E ele corta a corda e leva esse corpo junto com os abutres, já que ele havia matado, coloca na caçamba da caminhonete e vai para o seu depósito, para o seu galpão, lá onde ele trabalhava. E lá chegando, ele leva uma bronca do chefe, porque ali era lugar de animais mortos e não de pessoas mortas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou deixar na estrada, o IML está sem condição de recolher, não tem carro, não tem geladeira suficiente, não tem isso, o que eu vou fazer? Não sei, é problema de vocês. Aí eles resolveram pegar e colocaram meio que clandestinamente, sem o chefe saber, dentro de um freezer velho que havia lá no depósito, deixaram lá ver o que, até eles achar que destino iam dar aquilo lá. E seguiram o trabalho. Passa um dia, 2, aquele corpo ainda estava lá, quando o que acontece? Eles encontram outro corpo, dessa vez um homem que pelas lesões, pelos ossos quebrados havia sido atropelado, e o carro que provavelmente atropelou não parou, não prestou socorro, foi embora, ninguém sabia quem era. Eles fizeram a mesma coisa, pegaram, levaram, colocaram lá junto com a mulher naquele freezer, agora eles tinham 2 corpos para se livrar e não sabiam o que fazer. Até que eles foram lá descobertos assim, pelo chefe, que disse assim, olha, retire daqui imediatamente, não sei onde é que vocês vão fazer, o que se virem, é problema de vocês. Eles enrolaram lá em sacos, em plásticos, colocaram no porta-mala de uma caravan que o Edgar possuía. Os mais velhos lembram e vão saber o que era uma caravan, uma caminhonete. Tá?
era assim, digamos, um precursor dos SUVs que se tem hoje. E eles ficam andando com aquela caminhonete, com aqueles corpos para lá e para cá. Eles vão no IML e não conseguem descartar, porque não, aqui não tem lugar, não tem veículo para retirar, não tem... As geladeiras estão estragadas, a única que funciona está empilhada de corpos até o teto. Mas eu vou te dar o endereço, o nome de um sujeito aí, o Nivaldo, e eles vão até o Nivaldo. Chegou lá, o Nivaldo era um picareta que comprava corpos para extrair órgãos, para vender, vendia os corpos inteiros para as faculdades de medicina, e ele não, ele queria dar um fim digno àqueles corpos. O Edgar Wilson tinha uma preocupação muito forte com o material, assim, com o corpo em si, dar um fim digno. Já o Tomás era o contrário dele, o Tomás um pouco se ligava para o corpo, ele queria dar um fim digno às almas. Então eles ficam para lá e para cá com esses corpos e a vida deles transforma-se radicalmente. Eu não vou dizer para vocês o que aconteceu com os corpos, mas é uma história bem interessante que te deixa assim com a pulga atrás da orelha o tempo inteiro. O que vai acontecer? A Ana Paula Maia, ela usa de uma linguagem muito realista, nua, crua, não poupa palavras, ela não mede palavras para dizer aquilo que ela está querendo dizer e nos diz de uma forma muito realista. Então, assim, é um livro totalmente diferente de tudo que eu já li, parece um roteiro daqueles de filme americano, que aquele corre, não sabe o que vai acontecer, tá sempre sobre... Eles não sabem o que vão fazer com aquele corpo, estão com medo de serem apanhados com aquela mercadoria, digamos assim, ilegal. E muito legal, não vou contar o final, acho que interessante vocês procurarem ler. É um livrinho pequeno, 130 páginas, pega uma taça de vinho, uma xícara de café, em 1, 2 sentadas tu consegue ler todo o livro. E eu já estou aqui, ó, de azul, camisa do Brasil, azul, tá? Esperando a azul, porque é a minha cor preferida, eu sou aqui do Sul e o meu clube veste azul. Tá? E estou bastante esperançoso com o Brasil, bem mais do que estava no começo. No começo eu estava meio... assim, desacreditando muito, mas eu acho que no último ano aí deram uma melhorada e vamos ver se nós conseguimos esse mais um troféu por nosso país. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e procura ler a Ana Paula Maia. Eu vou pegar outros títulos dela e vou ler. Até a próxima.